Meus amigos e minhas amigas, hoje, dia 21 de janeiro de 2020, quero falar para vocês sobre a liberdade de expressão. A gente vê hoje em dia o temor espalhado na comunidade brasileira, no nosso país. As pessoas têm receio de falarem o que pensam e acreditam que com isso possam ser processadas, presas, condenadas, mas eu vou contar para vocês uma história muito antiga. Para quem não sabe, o direito atual do Ocidente, dos países ocidentais, se baseia no que o imperador Justiniano, o imperador romano Justiniano, decretou no ano de 533 da era cristã, ou seja, há quase 1500 anos atrás. E uma das coisas que quase ninguém sabe, inclusive quem estuda o direito romano, é de que ele garantiu, através da legislação que ele impôs ao Império Romano, sob o seu comando, garantiu a liberdade de expressão. Ninguém sabe disso. Mas a liberdade de expressão existe no direito há praticamente 1500 anos no mundo ocidental, influenciado pelo direito romano. Então, quando a gente vê as pessoas com medo de emitirem seus pontos de vista, inclusive nas redes sociais, a gente vê que as pessoas no Brasil são mal informadas. E, inclusive, a maioria dos juristas não leva em conta essa conquista da civilização. Justiniano foi um grande imperador que teve como maior mérito determinar a reunião do que havia de melhor em termos de direito para vigorar no seu império muito vasto. E isso passou a ter vigência a partir do ano de 533 da era cristã. E hoje em dia a Constituição Federal garante a liberdade de expressão. É uma conquista da civilização. Não é favor nenhum que se presta aos cidadãos. Na época em que a lei era dura, que era a época de Roma antiga, já se garantia a liberdade de expressão. Estou falando bem devagar para as pessoas ficarem sabendo dos seus direitos. E o imperador Justiniano, dentro da sua mentalidade de verdadeiro jurista que o era, ele redigiu, junto com seus assessores, um livro chamado Institutas. Esse livro é como se fosse uma obra didática endereçada ao povo. E hoje em dia a gente vê que isso não acontece. A preocupação do legislador é redigir, prestem atenção, por favor, redigir de tal forma em um juridiquês ou juridiquês, tanto faz, tão confuso, tão complicado, que nem os juristas, nem os operadores do direito costumam entender com facilidade. E, às vezes,
ocorrem múltiplas interpretações, porque a redação costuma ser péssima, talvez até de propósito para ninguém entender, gerar confusões e os intérpretes ganharem dinheiro em cima do seu trabalho hermenêutico, ou seja, de interpretar as leis que normalmente são mal elaboradas, confusas e que geram muitas dificuldades para quem vai aplicá-las. Então, esse livro chamado Institutas, ele é como se fosse o imperador e seus assessores se dirigindo ao povo, para que o povo entendesse os fundamentos do direito e compreendesse como deve viver organizadamente. Isso não se faz atualmente, a não ser alguma iniciativa ou outra isolada de algum tribunal, mas sem a preocupação constante de informar o povo sobre o mundo jurídico. Eu acho que deveria haver uma priorização dos tribunais com relação a isso. E é com base nessa mentalidade que eu vi praticada pelo imperador Justiniano da Roma Antiga que eu faço minhas comunicações aos que gostam de me ouvir, aos que me dão valor em termos de informações práticas. O povo tem o direito de saber quais as leis estão em vigor, o que deve ser feito, o que não deve ser feito, de uma forma simples e clara para que todo mundo entenda. E as pessoas realmente não têm essas informações. O executivo, o legislativo e o judiciário não têm preocupação de ensinar o direito ao povo, pelo menos de forma constante, como Justiniano fez, e é um exemplo para todos os dirigentes de tribunais, para os chefes de executivos e de legislativos também. Mas perdura o direito de cada um que conhece o direito de informar o povo de forma clara, simples e objetiva. E é isso que estou fazendo aqui com relação à liberdade de expressão. A nossa Constituição Federal garante essa liberdade.